A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo e irei comentar a 6ª lição do segundo trimestre de 2023. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todos, abre o nosso entendimento mais uma vez para poder compreender mais uma lição. Que possamos realmente ser, meu Deus, zelosos diante da Tua lei e repreende, Senhor, toda a rebeldia, Senhor, em nossas vidas, em nosso meio, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lição 6, 7 de maio de 2023. Pais zelosos e filhos rebeldes. Texto áureo. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Verdade e prática. O modo de criar e educar tem um impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Será uma aula abençoada, uma aula prática, resumida. Leitura bíblica em classe se encontra em Juízes capítulo 13, versículo de 1 ao 7, o versículo 24, capítulo 14, versículo de 1 até o 3. Através desse personagem chamado Sansão, o 12º juiz de Israel, iremos tirar alguns exemplos de pontos fortes, fracos e as consequências diante das suas escolhas. Aí eu lhe faço uma pergunta. Sansão cometeu um suicídio? Fique até o final, que você será edificado para a glória do nome de Jesus. Palavra-chave, instrução. Tópico 1, os pais de Sansão. Parágrafo 1, uma situação espiritual deplorável. Parágrafo 2, a mulher agraciada. Parágrafo 3, recebendo orientações divinas. De forma rápida e resumida, nós iremos falar um pouco dessa história desse juiz chamado Sansão. O povo de Israel estava desobedecendo à vontade de Deus. E Deus permite que os filisteus pudessem estar sempre sobressaindo. E de repente, Deus envia o seu anjo para se apresentar com a esposa de Manoá. E o anjo aparece para ela, dizendo que ela iria ter um filho, coisa que era impossível, até porque ela era estéril, como Sara, como Rebeca, como Isabel, dentre outros. Porém, quando o anjo vai embora, a esposa vai ter o diálogo com o esposo, o Manoá, e ele pede ao Senhor para que o anjo retornasse, e o anjo retornou, deu todas as orientações para criar o menino que iria nascer. E a orientação do anjo foi, porém, disse-lhe, eis que conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. E também não era para cortar o seu cabelo. Não podia passar navalha sobre o seu cabelo. Sendo assim, Manoá, ele recebe essa orientação quando Sansão comunica aos seus pais que iria tomar uma mulher entre os filisteus. Os pais orientaram para ele não se envolver e ele mesmo assim quis, porque ele estava seguindo os seus próprios olhos. E nos dias de Juízes, mostra que estava uma anarquia. Cada um fazia do jeito que parecia bem aos seus olhos. Não era aos olhos do Senhor, era bem aos seus olhos. E aos olhos de Sansão, aquela mulher do povo dos filisteus, agradou a ele. Tópico 2. O nascimento de Sansão e a sua formação. Parágrafo 1. O nascimento e o desenvolvimento de Sansão. Parágrafo 2. A família de Sansão. Parágrafo 3. A formação de Sansão.
Embora a Bíblia não traga muitos detalhes sobre a relação conjugal de Manoá e sua esposa na criação com o Sansão, mas uma coisa a gente pode ter a convicção de que ele falou sobre o voto do Nazireu. E ele sabia, porém, quando os filhos crescem, eles tomam suas próprias escolhas e suas próprias decisões. Eu tenho um filho, eu e minha esposa nos dedicamos bastante na educação, mas sabemos que por mais as orientações, a espiritualidade, a orientação na palavra, no jejum, na consagração, mas quando eles crescem, eles querem tomar suas próprias decisões. Agora, o importante é os pais terem a consciência de que ensinou o caminho correto. Se ele, porventura, andar por um caminho errado, você tem a sua consciência diante de Deus que você ensinou da maneira certa, só que ele está querendo ser rebelde. Então, foi da mesma forma Sansão. Sansão, ele sabia o caminho correto. Ele sabia que ele era um nazireu. Ele sabia o que podia e o que não podia fazer. Mas ele realmente tapou os ouvidos e viveu uma vida realmente como está escrito lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que para o homem parecem ser perfeito ou direito, mas na verdade é caminho de morte. E que Deus nos livre e que através dessa lição nós possamos realmente a cada dia melhorar para não termos a mesma atitude de Sansão, a atitude de rebeldia. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Romanos capítulo 2, versículo 6 está escrito: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então, os pais que ensinam de forma correta, cada um vai ser responsável pelas suas atitudes. Enquanto o menino estiver sob o domínio dos seus pais, os pais têm de realmente orientar o caminho do Senhor. Mas depois que eles crescem, ele vai seguir os caminhos que ele mesmo escolher, ou ele deixar Deus escolher. Eli, Ofne e Finéias, Samuel, um juiz maravilhoso, um pai zeloso, mas Joel e Abias não quiseram seguir o caminho do pai. Torceu a justiça, se vendia, ganhava presente. Samuel nunca fez isso, mas os filhos realmente tomaram um rumo diferente. A culpa é de Samuel? Não. Há decisões e escolhas precipitadas, errôneas também. E aí vem o que eu acabei de ler. Cada um vai prestar conta. Deus criou Adão e Eva e colocou ali a lei da obediência. Não coma, porque se você comer, você vai morrer. E Adão e Eva foi o quê? Desobedientes, rebeldes. E aí pagaram o preço. Da mesma forma, o filho pródigo estava na casa do pai, pediu a sua herança, foi embora, quebrou a cara, o filho esbanjador, mas voltou para a casa do pai. E que todos os filhos rebeldes possam realmente entender que na casa do pai é melhor. E não esqueça, Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, não tem enteado, Deus tem filho. Eu sou pai, mas eu sou filho do Pai nosso. E todos nós, a raça humana, como filhos de Deus, aquele que aceita Jesus, como está escrito em João 1:12, que todos os que recebem Jesus Cristo se tornam filhos de Deus. Então, todos que são filhos de Deus, que aceitaram Jesus, prestarão conta diante desse nosso Pai. Tópico 3, a fraqueza de caráter de Sansão. Parágrafo 1, Sansão subestimou o poder do inimigo. Parágrafo 2, a presunção de Sansão. E parágrafo 3, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado.
Provérbios, capítulo 3, versículo 1 ao 8 e o versículo 11 ao 12 está escrito: Filho meu, não te esqueça da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampares a benignidade e a fidelidade atas ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio ao teu umbigo e medula para os teus ossos. Versículo 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Sansão começou bem e terminou mal. Ponto forte de Sansão: ele era um milagre de Deus, também dedicado a Deus desde o seu nascimento como nazireu. A Bíblia não relata detalhes de quantos anos viveu Sansão, mas, segundo relatos, a gente percebe que ele julgou Israel durante 20 anos. Então Sansão teve, desses 20 anos, altos e baixos. Conhecido com suas demonstrações de força, e também deu início à libertação de Israel da opressão dos filisteus. Pontos fracos: violou seu voto e as leis de Deus em muitas ocasiões. Matou leão. Dias depois, viu um favo de mel dentro do leão e foi comer daquele mel. Teve uma mulher, depois se envolveu com uma prostituta e, por fim, caiu nos braços de Dalila. Confiava em pessoas erradas. A primeira mulher também investiu para poder saber o enigma. Do comedor saiu comida e a doçura saiu do forte. Ele estava brincando o tempo todo com o pecado. Usava da sua força e dos seus dons de forma imprudente. Era vaidoso, prepotente, arrogante. As consequências das escolhas: teve seus olhos arrancados e se tornou cego. Desceu, ou seja, declínio. Escravo, também prisioneiro. Sofrimento, rodava, moendo e não saía do lugar. Se tornou motivo de zombaria, de escárnio. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e 10. A Bíblia é a palavra de Deus, a única verdade absoluta. E temos de estar lendo esta palavra porque a Bíblia é também um manual para a gente viver muito bem nessa terra. Olha o que está escrito: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus o juízo. Afasta-te, pois, a ira do teu coração e remove a tua carne o mal, porque a adolescência e juventude são vaidade. Conclusão: a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam
a ser rebelde contra o Senhor e os seus próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Que venhamos estar sempre intercedendo pelos nossos filhos, porque somos o sacerdote do lar e precisamos interceder, continuar intercedendo, mesmo se porventura alguns deles quiserem tomar um rumo de rebeldia, mas em nome de Jesus eu profetizo na tua vida, na minha vida, que Deus vai guardar os nossos filhos. Eu repreendo agora toda a rebeldia dos filhos contra os pais. Eu repreendo toda a rebeldia dos filhos contra o Pai Nosso. E profetizo, em nome de Jesus, que teremos filhos zelosos para a glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te dê sabedoria e erga a tua cabeça. Continue firme no Senhor, porque Deus há de restaurar. Se porventura você está me ouvindo, eu tenho um filho também rebelde, eu profetizo, ele vai ser restaurado, curado em nome de Jesus. Que Deus abençoe, continue orando pelo nosso Brasil. O nosso Brasil precisa de intercessor e o Senhor nos dará um grande livramento. Lucas capítulo 1, versículo 37. Deus nos dará um grande livramento para a nossa nação. Não queremos a ideologia de gênero, não queremos a legalização das drogas, não queremos a legalização do aborto, não queremos o socialismo, não queremos. E o Senhor vai ouvir a nossa oração e vai realmente anular, envergonhar, confundir todos aqueles que tramam contra a família patriarcal, contra a igreja, contra o reino de Deus. Amém? Fica com Deus. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Jesus está voltando.